meros servidores da vida entre os nossos irmãos de luta. Se o orgulho te diz não cedas, aprende a esquecer-te auxiliando sempre. Se o ciúme te segrega os ouvidos, a posse é tua. Guarda silêncio em tua alma e procura entender que o amor e o bem são bênçãos do céu, extensiva a todos. Se o egoísmo te aconselha, retém, abre as tuas mãos e distribui a bondade com os que te cercam. Se a revolta te assevera, reage e reivindica os teus direitos, aguarda a justiça divina, trabalhando e servindo com mais abnegação. Se a maldade te sugere, vinga-te. Considera que mais vale amparar constantemente o companheiro, quanto temos sido amparados por Jesus, a fim de que o amor fulgure em nossas vidas. Os falsos profetas vivem nos recessos do nosso próprio ser. Surgem, cada dia, invariáveis, na forma das intrigas ou da maledicência, da leviandade ou da indisciplina, induzindo-nos a cerrar o coração contra a consciência. Se aceitamos Jesus em nosso roteiro, ouçamos o que nos diz o nosso ensinamento e aplique-nos à prática de suas lições sublimes. Ouvidemos as insinuações da ignorância e da treva, da crueldade e da má-fé, que nos enrijece o sentimento, e de coração unido à vontade do Mestre, vendo a vida por seus olhos e ouvindo os nossos irmãos através dos seus ouvidos, estaremos realmente habituados à posição de intérpretes do infinito amor em qualquer parte. Então, que nós sejamos, né? O trabalho é longo, é muito que aprender, é muito que amadurecer, mas nós estamos a caminho. Então, confiantes, serenando nossos corações, vamos, junto com a nossa irmã Rita, elevar os nossos corações em prece a Jesus, nosso divino amigo, e vamos fazer a prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento ao Pai em uma oração. Desde que chegamos a essa casa, que nós começamos a orar. A boa música une o humano ao divino. E uma música boa faz com que o nosso coração transborde de amor, de fraternidade e de luz. Jesus, amigo mestre, que esse clima de paz, de oração, de tranquilidade, de fraternidade, seja uma constante nas nossas vidas, seja uma constante aqui nesta casa, que está completando mais um ano de trabalhos árduos. Que possamos seguir adiante, sermos servidores do Cristo e de uma certa forma, possamos retribuir tudo aquilo que a gente recebe aqui, da espiritualidade amiga, das pessoas que fazem essa casa, dos trabalhadores, muitos trabalhadores anônimos, que a gente muitas vezes nem conhece, mas que possamos também, em nome de Jesus, continuar dando força, trazendo a nossa amizade, o nosso amor, o nosso carinho. E hoje, com Sibelius aqui, não tem como ser diferente. É esse amor que transborda, é esse carinho que nos inunda, e que possamos, Senhor, levar essa paz sempre como uma bandeira nas nossas vidas. E assim seja. Bom, em nome de Deus, em nome de Jesus, iniciada a nossa reunião, Stanley, seja bem-vindo. Prezados e queridos irmãos, em jornada evolutiva, a caminho para o abraço sempiterno com Deus, aqui mais uma vez me encontro com o objetivo de partilhar algumas reflexões, hoje de uma forma diferente, uma vez que
a nossa fala apresentará um contexto de vida de uma pessoa que ainda não desencarnou, o que não é comum ocorrer. Mas eu diria que essas reflexões se convertem, em verdade, num estudo de caso presente. Nós vamos tecer algumas considerações acerca desse caminhar atual deste jovem Sibelius que conosco aqui está, sob o viés de quem observou pela janela do lar. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a Mário Jorge e a família pela boa acolhida que sempre nos destina quando rumamos para essa cidade querida. Queremos agradecer as boas vibrações colhidas de todos aqui presentes. Queremos enaltecer e agradecer a todos que fazem o Seara de Deus e, por extensão, realizam um dos maiores eventos espíritas desse país, que é o CIMESP, que se aproxima. Queremos agradecer a Sibelius, porque nessa forma serena, humilde, simples de ser, mexe constantemente com as nossas emoções. O título dessa fala, dessa reflexão, se convolou também num artigo escrito para a revista Tribuna Espírita, cuja realização é feita pelo Centro Espírita Leopoldo Cirne, na cidade de João Pessoa, Paraíba, local que frequentamos e onde somos bem acolhidos. E se vocês perceberem nos slides, está marcado já, nesta parte inicial, o prenome Sibelius, a genialidade e a razão. E eu queria tecer breves considerações de que nós fizéssemos uma reflexão de que a exposição não tem por fito enaltecer a pessoa física do Sibelius, quando nós denominamos de gênio, por conseguinte, fazendo menção à genialidade. Em verdade, o termo genialidade é cunhado da própria concepção extraída da doutrina espírita. E na questão 164 do livro O Consolador, psicografado por nosso amado, querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, ele indaga: como devemos compreender o gênio? A resposta é: o gênio constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas existências de abnegação e trabalho na conquista dos valores espirituais. Entendendo a vida pelo seu prisma real, muitas vezes desatende ao círculo estreito da vida terrestre no que se refere às suas fórmulas convencionais e aos seus preconceitos, tornando-se um estranho ao próprio meio, por suas qualidades superiores e inconfundíveis. Esse é o motivo porque a ciência terrestre, encarcerada nos cânones do convencionalismo, presume observar no gênio uma psicose condenável, tratando-o quase sempre como a célula enferma do organismo social, para glorificá-lo, muitas vezes, depois da morte, tão logo possa apreender a grandeza da sua visão espiritual na paisagem do futuro. Ao fazermos a reflexão inicial sobre esse contexto de genialidade, e tendo tido a oportunidade facultada por Deus nosso Pai
de estar na presente encarnação na condição de irmão biológico de Sibelius, posso dizer de forma indubitável que muitos o concebem como escrito, como detentor de uma psicose, como um ser diferente, um ser que não se enquadra no seu meio. E esta é a razão pela qual, ainda em vida, decidi trazer excertos da sua vida para que cada um compreendesse que na obra divina, cujo objetivo é a nossa razão existencial na Terra, tudo se encadeia em harmonia, ainda que, em primeiro instante, a dor se faça presente e a desesperança assalte aqueles cuja fé ainda não está na sua modelagem racional. E aí, quando falamos em fé, queremos deixar bem claro que o propósito não tem nada a ver com proselitismo, não tem vínculo com religião, embora tenha vínculo com religiosidade. E quando eu falo não ter vínculo com religião, quero deixar de forma clara que a religião que justifica as guerras 1000 não faz sentido para este que vos fala. Mas a religiosidade que canta e encanta corações 1000, sim. Eis a razão pela qual, na questão 199, também do Consolador, nós fazemos uma reflexão sobre razão e fé. E a questão é: poderá a razão dispensar a fé? A resposta: a razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz suas derradeiras tentativas para assenhorear-se de todas as conquistas do mundo. Falastes demasiadamente da razão e permaneceis na guerra da destruição, onde só perambulam miseráveis vencidos. Revelastes as mais elevadas demonstrações de inteligências, mas mobilizais todo o conhecimento para o morticínio sem piedade. Pregastes a paz, fabricando os canhões homicidas. Pretendestes haver solucionado os problemas sociais, intensificando a construção das cadeias e dos prostíbulos. Esse progresso é o da razão sem fé, onde os homens se perdem na luta inglória. Meus irmãos, todas as vezes que tenho oportunidade de falar algo, clamo pela reflexão acerca do nosso contexto atual, no âmbito deste, que se nos apresenta na condição de coração do mundo, pátria do Evangelho. E me dói perceber que ainda estamos em sono letárgico, acreditando, inseridos num contexto de civilização. Não é verdade. Ainda não nos qualificamos como civilização. E a razão é muito simples. É justamente pela predominância renitente deste mal que nos afeta. Mas como a proposta é falar um pouco sobre Sibelius, para que cada um, por si, possa refletir se de fato a razão reencarnacionista sugere tratar-se de um caso de reencarnação, quem sabe assim, refletindo por si, encontremos situações mais sólidas e melhores, mais edificantes do que aquelas
por estarmos constantemente escutando e nada ou quase nada vivenciando. E aí, a sua chegada na Terra se dá em 1973, no município de Campina Grande, Paraíba. Veja que Sibelius, já no contexto inicial, destoa do que é usual no âmbito das chegadas dos filhos, porque chega pesando apenas 1,1 kg e nasce aos 6 meses e meio. Até 3 anos e 11 meses, esse jovem não andava, não falava, sequer engatinhava. 3 anos e 11 meses. Imagine o contexto de uma família eminentemente católica, sem qualquer conhecimento sobre espiritismo, em como lidar com um ser que se apresenta como filho nessas circunstâncias. E aí, nós colhemos a primeira observação. É que, onde existir amor, haverá razões para boas expectativas e, consequentemente, certeza de que o amanhã será melhor do que o hoje. A música, na realidade, se apresenta como um alento, porque ter um filho limitado, sem falar, sem engatinhar, apenas se arrastando dentro de casa, não deve ser uma situação confortável. Mas quando fazemos reflexões acerca dos grandes nomes da música, percebemos, nos parece, ser uma característica destes o sofrimento. Logo percebemos que não há nessa genialidade percepções astuciosas como as nossas, que somos inteligentes. Porque os Sibelius, em verdade, pouco ou quase nada sabe deste mundo terreno. Se nós dermos uma quantidade em dinheiro para os Sibelius, é capaz que lá fora ele dê tudo que recebeu a algum pedinte, a alguém que o aborde. É típico dele. Não faz juízo sobre essas coisas. Então, é natural enxergar Sibelius, por exemplo, calçado com 2 meias de cores diferentes. E você faz a observação e Sibelius também não é capaz de perceber. Porque, em verdade, o universo mental de Sibelius está praticamente desconectado desses valores da Terra. Daí a razão pela qual o sofrimento o acompanha em toda a sua trajetória. As primeiras reflexões. Por que o prenome Sibelius? Um sonho do pai, que desencarnou há 6 meses? E que há 2 anos estava conosco aqui? Partiu em 48 horas, sem dar tempo nem de nos acostumarmos com o prenúncio do que seria o regresso à pátria espiritual. E é outra situação que bem evidencia o trabalho profícuo nesta transformação ética realizada no ser humano, emanado desta doutrina espírita. Eu acompanhei. Nas 48 horas de despedida, acompanhei. E quando vi meu pai, havia apenas 1 semana, eu tinha falado com o Mário, no semestre, disse: Mário, eu acho que meu pai não está muito bem. Quando eu regressar para João Pessoa, a gente vai tentar diagnosticar o que está acontecendo. E naquele domingo de semestre, encerrando-se, eu liguei para ele para dizer que estava regressando a João Pessoa. E pela primeira vez, em 49 anos de vida, vi meu pai atendendo a ligação e chorando. Reclamava de uma dor. Você passar uma vida toda sem ver seu pai, sem reclamar praticamente de nada, quando ele reclamou daquela dor, eu disse: tem algo diferente. Mas eu sou reencarnacionista.
tenho que enfrentar. E assim o fiz. E lá chegando, no dia do seu aniversário, nós tínhamos agendado um almoço em família, e ao raiar do sol recebo uma ligação da minha irmã dizendo que meu pai não estava bem, que deveríamos levá-lo ao hospital. E eu disse, vá para o hospital, eu esperarei vocês lá. Quando meu pai desceu do veículo, eu olhei para o médico e disse, meu pai não regressa mais. Daqui ele partirá. Era um domingo, na terça-feira pela manhã, conversei com ele na UTI. E à tarde, ao regressar, o médico olhou para mim e disse, Stanley, todos já o visitaram. Você quer entrar na UTI novamente? Eu disse, não, já me despedi. Chegou o momento. E ele estava otimista. Tinha me pedido pela manhã para voltar para casa para tomar um suco de graviola. Estava desejando. E enaltecer o trabalho daqueles anjos dentro da UTI. Aos 40 minutos da quarta-feira, eu recebo a ligação do hospital e aí eu tive a certeza. E rumei para o hospital. E lá chegando, a assistente social, com muita sutileza, tentava me dar uma notícia que para mim, na cabeça dela, seria devastadora. E eu olhei para ela e disse, meu pai já desencarnou? Ela olhou e disse, sim. Eu disse, eu gostaria de ir até a UTI. Ela disse, era o que eu ia sugerir, eu quero falar com a chefe. E quando cheguei lá, que a médica saiu, eu percebi que ela estava constrangida e ao mesmo tempo sem chão. Não queria dar aquela notícia. E eu a abracei, agradeci, ressaltei a fala que meu pai fizera pela manhã e que aquele elogio fosse dirigido a quem de fato merecia, que era aquela equipe que tinha se desvelado com o objetivo de mantê-lo em vida biológica. E ela me indagou, você permite o estudo através da necropsia? Eu disse, claro. Não tinha sido possível saber qual era a causa-morte. E ela olhou para a assistente e disse, eu posso fazer uma pergunta para você? Eu disse, sim. Você é espírita? Eu disse, sim. Ela disse, eu logo percebi. Eu não compreendo, mas admiro demais, porque eu estava aqui refletindo sobre como dar uma notícia dessa para você, e no entanto, é você quem me consola, me abraçando e pedindo que eu externasse a sua gratidão pelo bom cuidado despendido em relação ao seu pai. Mas essa história pequena, ela tem um objetivo, é que neste momento cada um reflita que nós temos um tempo para estarmos em conjunto neste plano. E que, portanto, tenhamos a certeza de que quanto mais primor dedicarmos a esse tempo na compreensão das virtudes, identificando os vícios, melhor será usado não só o tempo, mas as ferramentas disponíveis na consecução dessa obra divina. Em verdade, o prenome Sibelius adivinha, em primeiro momento, de um sonho acalentado por seu pai. Veja, um sonho de ter um filho músico. E aí, num primeiro momento, elencou-se um nome de um músico russo, cuja percepção inerente ao amor de mãe logo rechaçou, porque seria Borondini. E ela disse, não vou permitir que atribuam um nome deste a um filho, porque certamente irão chamá-lo de Boró. Era o bullying na década de 70 já. Hoje tão propagado, inclusive como justificativa de atos cujos desatinos conhecemos através da mídia. E aí abre-se a enciclopédia Titãs da Música, e os dois, em comum acordo, acham bonito o nome de Johann Julius Christian Sibelius.
E aí dizem, vamos manter Sibelius, porque já existe Stanley, Samira, mantém tudo no S. E assim foi feito. E aí nós nos perguntamos, por acaso seria isso o acaso? Seria um presságio? Ou a intuição, através desse contato diuturno mantido, de influências entre o mundo espiritual e o mundo carnal? O fato é que quando eu trago essa reflexão à tona, é para que nós concebamos o desdobramento. E aí, certa feita, sua mãe estava na calçada e sua amiga Diana Almeida a encontra e recebe o seu convite para entrar na sua casa. Vejam a adversidade, o que é que promove. E ela, por ser uma pessoa honesta naquele momento, ela diz, eu não quero entrar na sua casa para conversar. Mas por quê? Porque eu não me sinto bem. Eu me sinto constrangida vendo seu filho se arrastar na forma como faz. Porque quando eu falo arrastar, significa que Sibelius se deslocava com a cabeça no chão, deitado, erguia o corpo com os dois cotovelos e puxava com as duas pernas. Então, essa crosta de Sibelius aqui, essa parte da cabeça era uma crosta, o cabelo era duro, porque era o dia todo no chão. Era a maneira como ele encontrou para vencer aquela adversidade naquele momento. E ela sugere, Genalda, por que você não pergunta algo sobre o seu filho a Chico Xavier? Chico Xavier? Quem era Chico Xavier para essa família? Uma família eminentemente católica. O pai era egresso do seminário. E aí minha mãe diz, mas como eu faço? Ela diz, não, eu te dou. Você escreve para ele, eu tenho certeza que ele vai responder para você. E aí lançamos a segunda indagação. Coincidência no encontro? O fato é que essas coisas começam a se desenrolar de uma maneira mais objetiva, e aí o Sibelius, por estar nessa condição não adversa, tinha tratamento já marcado em Recife, no âmbito da neurologia. E eis que, pelo menos 3 dias antes, creio, se a memória não me trai agora, e sua mãe sonha com Frei Damião. Eu creio que Frei Damião é muito conhecido no âmbito do Nordeste, talvez não seja nas outras regiões. E o que lhe diz Frei Damião nesse sonho? Coincidência mais uma vez? Frei Damião diz o seguinte, tenho que ler aqui porque houve um probleminha no computador, mas ele diz basicamente o seguinte, minha irmã, não há necessidade de tratamento, o seu filho foi curado. Ela revela o sonho e de fato não realizam o tratamento. E como houvera dito, Sibelius, aos 3 anos e 11 meses, anda, fala e em seguida vai ao piano e executa músicas ao piano. Mas lembremos que foi feito nesse interregno uma missiva para um ser desconhecido na região de Minas Gerais. E a resposta chega. O Chico Xavier responde da seguinte forma: trata-se de criança com reencarnação de compositor clássico. Dará concertos para leprosos. Abraços, Chico. Essa resposta lacônica, praticamente. E eis que, a despeito da ausência de comunicação,
não havia sequer internet, sequer concebida no plano mental. Este homem em Uberaba, cuja família em Campina Grande jamais escutará algo sobre ele, lança um desafio extraordinário. Será que de fato estava ele com a razão? Será que seria assim? E aí está os Sibelius. Basicamente, essa fotografia é basicamente quando ele começa essa trajetória de música, executando a primeira música, Assum Preto, cujos autores são Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, no primeiro dia. E no segundo dia, vai para o erudito e executa Wolfgang Amadeus Mozart, a sua Sinfonia 40. Então, nós estamos lidando nos extremos da comunicação na Terra e nos extremos da apresentação de algo que poderia se converter em virtude ou não. Tanto que o seu pai, que não estava, recebe uma ligação, estava em Aracaju, através da qual sua esposa diz o que está acontecendo. E ele faz uma pergunta: mas ele tem ritmo? E a resposta é sim. Ele diz: olha, não fale para ninguém, eu estou indo para aí. Disse no nosso pai que naquele momento ele tinha certeza que a esposa tinha enlouquecido. Isso não passava na cabeça dele. Então ele sai de Aracaju para Campina Grande e, ao chegar em Campina Grande, se depara com um quadro inusitado a gerar perplexidade, porque no âmbito do catolicismo, que era a nossa religião pretérita, isso seria resolvido como só ocorrer hoje, ordinariamente, no âmbito do consultório médico. Não se consegue diagnosticar, é virose. No passado, uma situação como essa era um dom. Não, recebeu um dom. Mas logo vem as inquietudes. Dom. Mas dom de quê? Dom por quê? Dom para quem? Quem deu esse dom? Deus. E por que não deu para mim? Por que deu para Sibelius? E estas indagações é que serviriam de grupo motopropulsor para que a família começasse a despertar em buscas de respostas. Isso é uma cena comum do Sibelius ainda hoje, sempre cercado de pessoas se realizando na música, porque Sibelius não dirige. Sibelius não tem a nossa vida normal. Então, a felicidade de Sibelius é por demais revelada na forma como vocês acabaram de ver, na expressão do sorriso, na leveza com que olha para cada um e se comunica dizendo: é o que eu tenho para dar para vocês. É assim que é o Sibelius. E é assim, e foi sempre assim, porque, a despeito da minha idade, eu nunca vi Sibelius com gestos de violência, sequer para matar uma formiga. Ele é um ser desprovido dessa atitude nossa instintiva de matar para depois pensar por que matou. E esta leveza revelada na forma expressada pelo sorriso é sua marca maior. E aí nós começamos a contemplar passagens em livros, um dos quais Reencarnação no Brasil, da lavra do professor Hernani Guimarães, que, para quem estuda a doutrina espírita, sabe que foi um estudioso, um homem de ciência. Aí está a fotografia de Hernani. E nós extraímos do próprio livro uma reflexão que ele faz, né? Quando ele coloca: indagamos nós, e o menino Sibelius em João Pessoa, Paraíba?
levado ao principal programa de televisão brasileira. Isso porque o Sibelius já se apresentou no Fantástico, já se apresentou no Jô, 11h30, apresentou-se também em programas com o próprio Gasparetto, para demonstrar a excepcionalidade da execução musical ao piano, aos 3 anos e 8 meses, aqui ele fala. Então, nesta obra, ele traz Sibelius como um objeto de estudo, embora não tenha realizado o estudo. Ele lança a indagação com o objetivo de suscitar reflexão e, quem sabe, gerar o interesse de alguém que desejasse estudar esse objeto vivo. Na sua infância, existem algumas reminiscências que também clamam pela reflexão. Em Campina Grande, ainda hoje existe uma funerária denominada Caminho do Céu. E Sibelius, quando criança, eu testemunhei algumas vezes, quando passava por essa funerária, Sibelius dizia: pai, eu queria um caixão branco de presente. E meu pai era extremamente emotivo. Nessas horas, raras vezes ele não chorava. E ele dizia: mas meu filho, por que um caixão em branco? Onde é que você vai botar esse caixão? Ele dizia: no meu quarto. Mas por quê? E Sibelius dizia, isso ficou bem marcado: eu era feliz onde estava. Então, veja que coisa extraordinária. Num contexto completamente adverso, coisas desconexas e desconectadas daquela realidade, daquela família. No entanto, o amor sempre a acolher e a amparar incondicionalmente. Porque, apesar de lançar afirmações e súplicas dessa natureza, jamais fora repreendido, no sentido de conter a sua expressão. Aos 15 anos, como Sibelius era um desastre para a vida de estudante, para terem uma ideia, Sibelius chegava em casa e isso era uma coisa que gerava um contentamento extraordinário do meu pai, porque meu pai dizia, isso é coisa de gênio realmente. Então, ele chegava com uma prova e dizia: pai, eu não disse, eu estou bom, olha aí na escola, tirei 10. Aí meu pai olhava e dizia: não, Sibelius, isso é 1.0, você tirou 1, meu filho. Aí meu pai ia ler as provas e eu escutava aquelas gargalhadas extraordinárias, porque meu pai chamava: Stanley, vem olhar isso aqui. Aí tinha lá a pergunta, numa prova de ciências: o que é ar comprimido? Aí vinha a resposta de Sibelius: é aquilo que a gente toma quando está com dor de cabeça, vai na farmácia e compra. Ar comprimido. Para ele era isso. Em estudos realizados, eu vou deixar para dizer isso depois. Mas, preocupado com essa situação, porque era realmente um desafio, a sua mãe, agora convidada por uma amiga, que ainda está encarnada e continua amiga em Maceió, Elizabeth Tenório, ruma para Uberaba, a fim de encontrar o Chico Xavier, que já não era uma pessoa desconhecida. E aí Sibelius, que tem um hobby, e conserva esse hobby desde a idade mais tenra, postou-se numa fila, na casa de Chico, aguardando que Chico aparecesse. Esta é a primeira ida a Uberaba. E Chico Xavier sai de um dos aposentos, no meio, porque normalmente era só multidão, olha para Sibelius e diz: ah, meu filho, há quanto tempo eu te esperava, que pena que não tem um instrumento para você tocar para mim. Nunca tinha travado nenhum contato com Sibelius. Isso foi a narrativa do próprio Sibelius, e disse que ficou olhando para ele e nada além disso ocorreu. Então, ficou este momento singularizado, mais uma vez, no campo mental daqueles que estavam presentes. Aos 19 anos, vai para Uberaba e agora sim, encontra, toca
E assim como eu, Chico também chorava. Músicas, lágrimas para Chico Xavier e indagação da sua mãe inquieta, que até hoje continua inquieta. Quem é o meu filho, Chico? Diga para mim, me revele. E Chico dizia: isso não importa, minha filha. Contudo, se bom observador estivesse presente, surgiria uma outra indagação. Por que, ao ouvir as músicas, Chico Xavier, naquele momento, narrava fatos sobre a vida de um músico finlandês chamado Johann Julius Christian Sibelius? Era mais uma situação desconectada. Mas Chico tecia comentários sobre a vida do Johann Julius Christian Sibelius. Que aí está. Qualquer parecença física é mera coincidência. Talvez aí você esteja mais parecido. Este é o Johann Julius Christian Sibelius, que na realidade é o maior nome da música da Finlândia. E aos 21 anos, vai para o terceiro encontro. Neste terceiro encontro, há narrativas, há música novamente, e vem uma revelação. Eu prometi que te reencontraria e te ajudaria. Isto era o Chico falando para Sibelius. E diz: isso foi documentado. Lembro-me, há muito tempo, quando morávamos em Pedro Leopoldo, gostávamos de ir ao açude para fazer nossas meditações e contemplar a natureza. Faz tempo isto, mas me lembro como se fosse hoje. Chico falando. Muitos espíritos vinham conversar conosco. Dentre os espíritos, um deles me chamava a atenção, porque se apresentava muito triste. Várias vezes conversávamos com ele e indagamos o motivo de sua tristeza, e ele sempre nos respondia que não queria reencarnar. Você precisa reencarnar. Não quero. Por quê? Vou sofrer muito. Mas você precisa reencarnar, eu lhe peço. O espírito ficava muito triste. Chamava-se Sibelius. Venha, Sibelius, você precisa reencarnar. Não, venha, eu vou ajudar você. Não, eu tenho medo. Não precisa ter medo, Sibelius, eu vou encontrá-lo. Embora lhe assegurássemos que estaríamos aqui, Sibelius tinha muito medo. Esta era a razão encontrada por Sibelius para não reencarnar. O medo. O medo do sofrer. O medo do sofrimento. Dito por ninguém menos do que aquele que se revelou como o coração do Espiritismo nessa terra do Brasil, quiçá em pairagens ao redor do mundo. Chico Xavier, naquele momento, estava simplesmente dizendo para Sibelius e aqueles que estavam com ele que o compromisso assumido estava se cumprindo. E veja que interessante. Porque, na realidade, aquele homem não tinha razões para proporcionar isso a quem quer que fosse.
Mas um compromisso assumido denota percepção distante das nossas acerca dessa lei universal que rege as nossas vidas, a lei do amor. Chico Xavier poderia fazer como usualmente fazemos nós, como bem narrado por André Luiz, em Missionários da Luz, quando diz: o maior problema da humanidade está em descumprir o compromisso assumido na vida espiritual quando reencarna. Este tem sido nosso problema maior. Esse encontro, cujo excerto eu fiz uma leitura breve, está registrado nesse livro, Chico Xavier, Coração do Brasil, da médium Maria Gertrudes Coelho, que também tem um trabalho extraordinário. Aos 25 anos, então, dá-se o último encontro. E neste encontro, Chico Xavier diz textualmente: agora, ante a indagação da mãe inquieta, eu agora posso revelar. Sibelius, você na realidade é a reencarnação de Johann Julius Christian Sibelius. E em nossos colóquios no açude, eu prometi que iria te encontrar e te ajudar, e que você manteria o seu próprio nome, mas seria acolhido por uma família cuja virtude maior seria amar você na forma como faz. E aí nós temos Sibelius em um contexto bem singular. Porque, em verdade, Sibelius hoje já não são 914 composições, são 926. Sibelius jamais estudou música, não lê partitura, não sabe absolutamente nada sobre isso. No entanto, é capaz de estar aí agora e receber, quando eu falo receber, intuitivamente, uma composição e, diferente dos demais, executá-la de pronto. Porque quem compõe usualmente dedilha, busca trabalhar a composição. O Sibelius não tem essa característica. O Sibelius simplesmente vai e executa a música pronta e acabada. E esta é uma situação que, se outrora poderia ser explicada pelo dom, hoje nos é trazido a lume através de uma luz reencarnacionista. Por quê? Como fizera registrar no início, o contexto de genialidade nada mais é do que o trabalho executado reiteradamente. Portanto, não há nada de dom e não há nada de injustiça emanada de Deus, de sorte a conferir a Sibelius essa capacidade e de dar a um seu semelhante uma situação adversa a ponto de não ter o que comer e muitas vezes onde dormir. Não faz sentido. É absolutamente destoante desse contexto de perfectibilidade que anima e que abraça o universo pensar dessa forma. E quando nós fazemos uma reflexão trazendo um objeto vivo a ser estudado, nós não estamos dizendo: Sibelius, você é Johann Julius Christian Sibelius. Nós estamos dizendo: Sibelius, você é Sibelius Donato Tenório. Se outrora estiveste pela Finlândia e lá desfilaste a tua arte e ora estás no Brasil, lembra-te sempre, nada disso está solto no universo.
usa a perspectiva colhida a partir de agora na consecução do bem. Te despedes do orgulho e da vaidade, se outrora presentes em teu caminhar, e segue humilde e resignado, compreendendo que jamais estarás desamparado. Por quê? Porque Deus está a nos animar. Esse testemunho também foi colhido por Dona Yolanda Vanucci, que registrou em um jornal da comunidade, em São Paulo, creio, Piracicaba, se não me engano, Pindamonhangaba. Ela também estava presente e retratou o que eu acabei de falar no seu jornal. E Dona Yolanda Vanucci era, porque já desencarnou, a mãe de Augusto César Vanucci, um diretor bastante conhecido no meio televisivo. Eis o jornal, aí como mencionado. Todos os anos essa senhora ia a Uberaba para festejar o aniversário do filho, um dos filhos que tinha desencarnado. Aí está ela, ao lado de Chico Xavier, no encontro, com Sibelius e sua mãe acima. E veja o que ela diz. Naquela tarde, recebemos um convite de Dona Yolanda, isso é quem está fazendo a narrativa no jornal, para assistirmos na casa do Chico à apresentação de um jovem de 19 anos da cidade de Maceió, que, tocando perfeitamente o piano, sem nunca o ter aprendido, iria, naquela noite, realizar um grande sonho, tocar para Chico Xavier. De volta à casa do Chico, além de participar de tão delicioso sarau, pudemos conhecer a história de Sibelius. Revelada pelo próprio médium, viemos a saber que o menino Sibelius, na verdade, é a reencarnação de grande pianista finlandês, nascido em 1865 e falecido em 1957, de nome Jean Sibelius. Toda a história foi contada pelo Chico, cheio de detalhes, tais como os encontros que ele e Sibelius mantiveram anos antes na cidade de Pedro Leopoldo. E, finalmente, a promessa do pianista de um dia, quando reencarnado, novamente poder tocar piano para Chico. Sua promessa foi assim cumprida naquela noite. Este é o Sibelius. Esta é uma breve síntese da sua passagem atual em nosso planeta Terra. E aí fica a indagação. É por acaso um caso que sugere reencarnação? Uma certeza nós podemos constatar: Chico Xavier jamais brincou com o sério. Em verdade, é um músico nato cuja genialidade encontra resposta na luz espargida pela razão. Qual? A razão reencarnacionista. Meus irmãos, o objetivo era tão somente trazer essas sucintas reflexões, a fim de que nós, nessa situação adversa que nos encontramos, pelas dificuldades reinantes em nosso país, possamos, ao voltar aos nossos lares, meditar um pouco sobre o que ouvimos aqui e, quem sabe, assim nos estimularmos a buscar com maior profundidade elementos que nos possam conferir maiores e sublimes razões para o transformar ético conclamado pela doutrina espírita, que nada mais é do que o cristianismo redivivo. Com meus votos de muita paz, harmonia e luz, eu desejo a todos um 2017 iluminado e que nós possamos vibrar sempre na busca pelo abraço com Deus, seguindo nosso modelo e guia Jesus, porque companheiro inseparável daquele amigo que nessa terra de Brasil esteve a laborar nesta doutrina espírita,
nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. Muita paz para todos. Emoção, né, gente? Tá aqui o nó. Bom, agradecemos a noite, agradecemos a oportunidade de conhecer melhor, né, mais intimamente essa criatura tão doce que nós já temos acompanhado já há algum tempo e que, com certeza, a presença de todos aí comprova, está aqui, ó, no coração da gente. Agradecendo a Deus, a Jesus, essas oportunidades, desses reencontros. Então, só nos resta agradecer a Deus, a Jesus, agradecer a todos, Stanley, agradecendo Sibélios, e o convite para a prece, Maria vai cantar e Sibélios vai acompanhar, e nós vamos, de coração elevado a Jesus, agradecer por tudo. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. E que Jesus nos abençoe. Muita paz para todos. Não vai tocar, não? É para nós? Gente, quem quiser ficar, Sibélios vai tocar mais algumas músicas, quem quiser ficar ouvindo e vendo esse espetáculo pode ficar sentadinho e curtir.
Gente, ele vai para Campina Grande. Se não sair agora, vai chegar muito tarde. É Campina Grande agora. Não, porque ele está morando em Campina Grande agora. Tá. Vai para João Pessoa, mas amanhã vai para Campina Grande.